Fala galera que curte a MLB, eu sou o Ricardo Pilat, estou de volta aqui para falar sobre beisebol e hoje eu vou falar de um assunto que muita gente que acaba de chegar no beisebol e para assistir a Major League Baseball fica na dúvida, né? Quer entender melhor, que é sobre a posição do rebatedor designado. Afinal, o que é isso, rebatedor designado? Vou explicar hoje nesse vídeo e vou falar de uma importante mudança na regra este ano, que fará com que todas as equipes da MLB adotem o rebatedor designado a partir de agora. Eu vou explicar sobre isso, né? Por que antes não adotaram. Antes de começar então, já aproveita, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos, deixa nos comentários que outros vídeos você quer ver aqui no canal sobre a MLB e deixa seu like também se você curtir o conteúdo. Vamos para a vinheta e eu já explico tudo sobre o rebatedor designado. Eu vou começar explicando o que é esse tal de rebatedor designado, né? Vocês vão ver essa posição com a sigla DH nos scorecards, né? E nas transmissões, porque é uma sigla em inglês para Designated Hitter. Falei bonito, hein? Mais ou menos. Mas é isso. Então, melhor falar em português, né? Rebatedor designado, com a sigla DH. Então, é uma posição assim que basicamente significa um jogador que apenas rebate num jogo de beisebol. Não é nem de fato uma posição, né? Porque a gente pensando em posição de fato é uma pessoa que está numa posição no campo. E nesse caso não tem posição de campo para o rebatedor designado. Ele apenas rebate mesmo. Ao contrário dos outros jogadores que, por exemplo, atuam na primeira base, na defesa, só que também rebatem. Atuam no campo externo, mas também rebatem. Nesse caso não, eles apenas rebatem mesmo. Que tipo de jogador é esse? Bom, primeiro um jogador que é ruim na defesa, já começa por aí, né? Um cara que às vezes não tem até um tipo físico bom para defesa, já está um pouco mais velho. Então muitos jogadores começam a carreira numa posição específica de campo e depois de um tempo mudam para rebatedor designado porque não conseguem mais performar tão bem na defesa. Sem contar que também tem o desgaste, né, de você jogar na defesa e que apenas rebatendo você não tem esse desgaste, só precisa ir lá algumas vezes para tentar rebater a bola o mais longe possível. E normalmente o rebatedor designado é também um jogador de força, né? Então um cara que consegue bater home runs, que consegue rebatidas multibase. Então tem isso também, não é qualquer um jogador não. Aí sobre a questão da regra, né, que é uma das coisas que as pessoas mais achavam estranhas quando começavam a assistir MLB. Por quê? A Major League Baseball, como vocês já devem ter visto nesse vídeo aqui em cima, se não viram, assistam depois, é dividida em duas ligas, que é como se fossem as conferências na NBA, na NFL. Então é a Liga Americana e Liga Nacional. E a Liga Americana e a Liga Nacional tinham uma diferença de regra. Antigamente não existia essa posição, essa função de rebatedor designado. Ela foi criada para a Liga Americana em 1973. Na época teve uma discussão também se ela iria para as duas ligas, no fim apenas a Liga Americana quis ficar com essa função, que é basicamente o que? Você coloca um jogador que rebate no lugar do arremessador. Então, voltando àquele exemplo, né, de como que funciona a função, quem que joga como rebatedor designado, é um jogador de força que normalmente rebate home runs e tal, porque ele também substitui o arremessador na hora de rebater. E aí, nesse caso, o arremessador não rebate. Ficam lá os 8 jogadores de defesa e no lugar do arremessador vai o rebatedor designado. Então o arremessador não tem esse problema, era assim na Liga Americana. Então foi uma regra justamente criada para isso, porque os arremessadores não costumam rebater bem. Na verdade, eles nem são treinados para isso, porque eles são treinados para arremessar e o trabalho de você arremessar é muito árduo, né? Exige muita técnica, então eles se concentram nisso. Por isso que vocês já devem ter visto alguns jogos em que o arremessador rebate e normalmente é um desastre. São poucos que conseguem rebater bem. Só que na Liga Nacional essa regra nunca existiu, essa função de rebatedor designado. Então sempre o arremessador é obrigado a rebater. E aí nesse caso, como eu disse, né, a gente vê que os arremessadores não são bons rebatedores. E isso reduz a qualidade do jogo de certa maneira quando o arremessador vai para o bastão. Mas daqui a pouco eu volto um pouco nesse ponto para a gente analisar se a regra vale a pena, se essa questão estratégica que envolve o arremessador rebater também não vai fazer falta. Daqui a pouco eu explico sobre isso. E o que mudou agora? Teve um novo acordo coletivo na MLB,
depois de muitas negociações, e esse acordo inclui a possibilidade de que a Liga Nacional também adote o rebatedor designado. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir esse termo, né? O rebatedor designado agora é universal, ele pode ser usado em todos os times, em todas as ligas. E com isso, já vai haver uma mudança drástica a partir da temporada 2022. Aliás, vale dizer que em 2020, né, teve aquela temporada mais curta por conta da pandemia, da Covid, e naquela época já foi adotado o rebatedor designado na Liga Nacional, como uma forma de experimento e também porque a temporada era reduzida e tinha mais chances de lesões para os arremessadores, então preferiram fazer essa universalização já naquela época. Mas ano passado voltou ao que era antes. E só esse ano, com o novo acordo coletivo, que foi confirmado que a partir de agora vai ser assim. E na prática a gente já está vendo os efeitos dessa nova regra. Eu diria que são dois casos específicos que a gente vai ter como exemplo daqui em diante. Então, por exemplo, alguns jogadores como Nelson Cruz, que já tem 40 e tantos anos, mas continua rebatendo home runs. Ele fez a carreira toda dele praticamente na Liga Americana, porque joga muito tempo só como rebatedor designado, ele nem se arrisca a jogar em outras posições de defesa. E ele acabou de fechar um contrato com o Washington Nationals da Liga Nacional, porque a partir de agora tem essa possibilidade nos times da Liga Nacional. Ele nunca iria para Washington se não fosse com essa mudança de regra. De certa maneira isso é interessante porque tem muitos jogadores na MLB que tem esse perfil do Nelson Cruz, né, que não conseguem mais jogar na defesa, e que eles ficavam restritos a 15 times, aos 15 times da Liga Americana. Agora eles têm mais 15 opções na Liga Nacional, então muitos jogadores que talvez não recebessem contrato podem receber hoje por conta dessa oportunidade. E mesmo para os times da Liga Americana, você ter um cara que é só rebatedor designado é um pequeno problema, porque você enfrenta também times da Liga Nacional durante a temporada. E quando você ia jogar lá na Liga Nacional, a regra dizia que quando você enfrenta um time da Liga Nacional no campo da Liga Nacional, você não pode usar o rebatedor designado. Então os times da Liga Americana eram obrigados a colocar o arremessador para rebater nessas situações. Agora não precisa mais. Então, mais uma vez, vale a pena até para os times da Liga Americana investirem num jogador desse tipo. E outro exemplo que eu quero dar é o que aconteceu agora no Los Angeles Dodgers. Eles contrataram o Fred Freeman, grande jogador do Atlanta Braves, acabou de ser campeão lá, e primeira base. Só que eles já tinham na primeira base também o Max Muncy, que também é um rebatedor muito bom. Então, o que vai acontecer lá nos Dodgers, provavelmente? Nenhum nem o outro vai ser o rebatedor designado oficial. Mas tendo dois jogadores de primeira base de alto nível, é possível que eles revezem na função, na defesa, e um deles seja escalado como rebatedor designado. Então a cada jogo pode ter uma mudança em relação a isso, mas dá sempre para você poupar um dos dois na defesa, usando ele apenas como rebatedor designado. É uma estratégia interessante também, você não precisa ter um jogador que é apenas rebatedor designado. Você pode ter um line-up em que dois jogadores fazem a mesma função e aí você consegue revezar eles. Isso vale também para algumas outras posições em que o revezamento é mais comum, né? Como por exemplo o catcher. O catcher dificilmente vai fazer 3 partidas seguidas. Então se você tem um catcher muito bom no ataque e você precisa poupar ele depois de 2 jogos, você pode colocá-lo como rebatedor designado e aí você substitui esse catcher por outro, né, para fazer a função na defesa. Então, ainda existem algumas estratégias interessantes na montagem dos elencos, mesmo com essa mudança de regra. Só que o que defende o pessoal que é mais tradicionalista, que romantiza o beisebol, esse pessoal não gosta dessa mudança, gostava dessa diferença entre as duas ligas e gostava das estratégias também proporcionadas quando você tem um arremessador para rebater. Porque, por exemplo, quando você tem um arremessador ali rebatendo, mesmo que ele não vá bem durante o jogo, você já sabe mais ou menos o que esperar dele. E, digamos, você está numa sexta entrada, com 2 jogadores em base, vem seu arremessador para rebater. Valia a pena, por exemplo, você fazer uma troca e colocar um jogador do banco de reservas rebatedor no lugar do arremessador e, a partir disso, já promover uma substituição de arremessador para a entrada seguinte. Então acontecia muito isso, acontecia muito de uma troca dupla, já pensando nisso, de colocar um rebatedor aqui e aí já coloca um arremessador no lugar de outro do line-up, para você manter jogadores que consigam rebater bem ali, dependendo da circunstância do jogo. Então tinha muito mais estratégia, né? Você pensar o que você precisa fazer naquele determinado momento para que o seu time consiga pontuar, né?
Sem contar que alguns arremessadores conseguiam rebater bem, né? Temos o caso mais emblemático recente para mim, que é do Madison Bumgarner, que fez história no San Francisco Giants, hoje está no Arizona D-backs, que é um bom rebatedor e arremessador, e algumas vezes nos Giants ele chegou a ser escalado como rebatedor designado quando os Giants iam jogar na regra da Liga Americana. Então ele tem essa qualidade, mas é quase que raro isso, né? Mas então vai fazer falta com certeza essa parte mais estratégica da Liga Nacional, que é de você ir mudando o time durante o jogo para evitar que o arremessador rebatem já mais no final do jogo, e saber a hora de você tirar seu arremessador titular para que ele não comprometa no ataque, mas ao mesmo tempo se ele estiver muito bem arremessando, você fica ali com o pé atrás. Então, com certeza isso vai ser muito diferente a partir de agora. Eu vou dar minha opinião aqui, vocês sabem que eu não fico em cima do muro. Para mim, eu aprovo essa mudança de regra. Eu acho que essa parte romântica do beisebol é legal, só que aqui a gente está falando de muita coisa envolvida, né? A começar, lesões, que muitos arremessadores se machucavam rebatendo ou correndo entre as bases. Então, se o cara é pago para arremessar, se o ponto forte dele é esse, por que você vai correr o risco dele se machucar fazendo outra coisa, né? Então começa por aí, é um risco que vai ser reduzido a partir de agora. Além disso, a qualidade do jogo aumenta, né? A qualidade ofensiva, você vai sempre ter 9 jogadores que rebatem, sabem como rebater, né? Lógico, vão ter sempre alguns jogadores piores que os outros, mas você sabe que, assim, um arremessador rebatendo, a chance dele ser muito abaixo da média é grande. Então, nesse caso, não, a gente vai ter jogadores que são treinados para isso. Então, acredito que vai aumentar também o número de corridas, né? Acho que tem esse lado positivo também. Eu também acho legal o que eu já citei anteriormente, né? De você dar chance para jogadores que são mais dotados hoje para jogarem como rebatedores designados e também para essas montagens de elenco, como foi o caso do Dodgers, né? Então você não precisa abrir mão de um primeira base, você pode ter 2 grandes jogadores na mesma posição, porque um deles você reveza para jogar como rebatedor designado. Então, assim, eu vejo diversos aspectos positivos, acho que é uma evolução do jogo, uma evolução natural, que também vai tornar o beisebol mais atrativo. Para você que é mais romântico e que discorda de mim, fica à vontade, manda aqui nos comentários, porque eu entendo também esse lado e eu entendo a parte estratégica que eu já citei agora há pouco. Mas para mim, é isso. Rebatedor designado, sim, eu aprovo. Bom, então é isso, fiquem de olho na temporada 2022 da MLB, que começa agora em abril. Completa lá no theplayoffs.com.br/MLB, além de vídeos, mais vídeos aqui sobre beisebol neste canal. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre essa função de rebatedor designado e quer saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente responde, ou se tiver outras dúvidas sobre beisebol, se discordar, né, do que eu falei, se tiver sugestões também de outros vídeos sobre beisebol, deixa nos comentários, manda aqui seu like também, porque ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho e siga também o The Playoffs nas redes sociais para acompanhar o melhor conteúdo sobre MLB. Um abraço e até a próxima!